Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Já peço que se inscrevam para colaborar e ajudar que a gente cresça cada vez mais, trazendo informações de todo dia aí sobre a questão da segurança do trabalho, governança trabalhista, crescimento pessoal e outras que a gente pode estar abordando. Meu nome é Rodrigo Meister e hoje eu vou estar falando com vocês sobre a notícia aí do suposto cancelamento, uma anulação das normas regulamentadoras que foram atualizadas aí nos últimos 2 anos no processo da comissão tripartite. Vamos verificar então se é verdade ou não isso aí e se as notícias que estão correndo realmente fazem sentido. Quando a gente está falando aí dessa questão, automaticamente nós estamos falando aqui da Ação Civil Pública 317/69, tá? Esse processo, que inclusive é citado nas matérias que estão correndo por aí, ele corre lá no TRT da 10ª região, que é Brasília, né, especificamente na 10ª Vara do Trabalho, na 9ª Vara do Trabalho lá de Brasília, tá bom? Então é o Ministério Público do Trabalho contra a União Federal, na verdade aí é uma manifestação contra todo o processo tripartite. O pedido dessa ação, o principal pedido dessa ação, ele vai falar sobre o cancelamento da portaria 1359. Então, consultando lá o processo, está falando do cancelamento da portaria 1359, que foi aquela que instituiu aí o novo texto para a questão da insalubridade gerada pelo fator físico calor. Então, o que aconteceu? Quando foi feita essa nova redação, foi retirada a aplicação dessa norma para ambientes externos. Então, entendeu-se, entre diversas questões, que o IBUTG, né, que é o método lá utilizado, a fórmula utilizada para essa medição, ela se aplicaria a fontes artificiais e ambientes internos. Então, nesse contexto, né, vieram os argumentos do Ministério Público do Trabalho, que a celeridade exagerada, né, então estariam aí fazendo as normas regulamentadoras, atualizando elas de uma forma muito rápida, traria, com esse novo texto, um prejuízo patrimonial ao trabalhador. Já chama a atenção do próprio Ministério Público, colocando como uma questão de um benefício em insalubridade, que nós não entendemos que seja, muito pelo contrário, e também eu traria uma falta de coação ao empregador para evitar que ele exponha o trabalhador, né? Então, esses argumentos foram colocados, foi pedido uma tutela antecipada pelo perigo da demora, então esses fatores poderiam ser agravados aí se demorasse uma decisão final desse pedido. Então, essa tutela antecipada que gerou toda a notícia que vocês estão vendo por aí. Na mesma pedido, na mesma ação, existem outros pedidos, né? Então, vocês veem ali a questão da paralisação de todo o processo de atualização das NRs pela celeridade exagerada, e essa celeridade traria aí algumas lacunas, como a falta da análise do impacto regulatório, que é uma coisa imprescindível quando você está fazendo a atualização da NR. Então, é verificar outras legislações, se é mesmo a NR que vai legislar isso, o que você tem que trazer de mudança nas outras regulagens que já existem. Então, é um estudo aprofundado do impacto regulatório que o novo texto vai trazer. Dentre outras questões que foram colocadas lá, como uma deficiência da forma que o grupo tripartite está formado e como está funcionando. Lembro vocês que todas as comissões foram desfeitas no início do atual governo, esse grupo tripartite foi reconstituído e continuou os trabalhos que já haviam lá de revisão e de análise das normas em outras gestões aí no governo federal. Não é uma novidade desse governo, né? Houve uma continuidade nisso aí. E outro alerta que eu dou é lembrar que as NRs aí são uma portaria, né? A portaria 3214. E realmente a portaria, infelizmente, ele é um instituto dentro da pirâmide da legislação muito frágil. Ele está lá na base da pirâmide. Se não tivesse a obrigatoriedade da comissão tripartite, por exemplo, para o Brasil ser signatário com a OIT, uma canetada lá do ministro mudaria essa norma. Então é uma norma realmente frágil e que nós temos uma certa segurança jurídica pela existência do grupo tripartite. Então, essa existência e a forma de funcionamento foi questionada pelo Ministério Público do Trabalho nesta ação, trazendo aí a decisão de tutela antecipada nesse processo e que foi noticiada como aí cancelamento das normas. Vamos ver direitinho se foi isso realmente que aconteceu. Então, o perigo da demora, ele é algo aí que é necessário para você dar a tutela antecipada. Então, o perigo em mora, você não tem como dar essa tutela se o perigo não for realmente demonstrado. E esse tempo, o prejuízo que pode acontecer no tempo desta demora, ele vai ser aí decisivo para o juiz realmente colocar uma decisão liminar ou não.
O argumento aqui é que, se fosse continuado os trabalhos da comissão tripartite, você teria aí, de forma iminente, a aprovação e publicação da nova NR 31, a NR 17 da ergonomia, a 31 é a rural, a 4 do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, e a 5, que é a CIPA, que são aí coisas realmente do âmago da segurança do trabalho, né? O que está gerando as notícias, eu digo a vocês muito, é a questão da NR17, né? Tem um olho aí em cima dela muito grande, principalmente nas categorias profissionais aí de bancários, de administradores, contabilistas. Então, são algumas categorias que estão de olho, e foi no site de algumas dessas instituições que apareceram aí as notícias de cancelamento da norma. A defesa da União, nesse caso, foi de que o Conselho Tripartite votou pela continuidade dos trabalhos na época da pandemia. Isso seria feito através de reuniões virtuais, com as plataformas aí de reuniões virtuais, não trazendo prejuízo para o processo que está andando. Como está acontecendo na profissão de todo mundo, né? Ninguém parou de trabalhar efetivamente. Se você pode fazer aí da sua casa ou da sua cidade, do local que você está, as suas reuniões, as suas discussões. Então, nada mais do que normal a comissão também continuar trabalhando. E esse trabalho à distância foi aprovado por unanimidade pelos representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e governo, nas reuniões que aconteceram aí no último dia, nos últimos dias 8 e 9 de abril. Então está em ata lá como consenso essa continuidade. E essa continuidade foi colocada pelo Ministério Público do Trabalho como nociva, porque são normas aí realmente importantes que deveriam ser tratadas de uma forma mais atenciosa, uma discussão um pouco mais estendida na visão do Ministério Público do Trabalho. Enfim, qual foi a decisão? Então, ainda vai já ter o julgamento do mérito, lembro vocês, essa é uma decisão de tutela antecipada, que aconteceu no dia 22 de abril, e ela, num primeiro momento, aí, nega o cancelamento da atualização da NR15, então o anexo lá do calor continua valendo, não foi cancelado, esse era o principal objeto dessa ação, tá? É o principal objeto dessa ação, e foi demonstrado lá que a Comissão Tripartite, desde 2016, está debruçada sobre esse texto, inclusive com consulta pública e tudo mais, né? Também o juiz negou a multa aí de R$1 bilhão, no caso de continuidade do trabalho da Comissão Tripartite, então isso também não foi aprovado, mas ele acolheu parcialmente o pedido, determinando o funcionamento da Comissão Tripartite de acordo com a legislação. Então, tem que ter a análise de impacto, tem que estar formada adequadamente, não pode fugir daquilo. Diz a União que isso já acontece. Então, essa decisão, na verdade, não anula nada para trás, não suspendeu ou anulou as atualizações das normas já realizadas, isso não aconteceu, mas fica determinado que, se não a Comissão Tripartite não funcionar da forma adequada, com os meios adequados, aí sim cabe uma multa pela continuidade dos trabalhos. Então, não vai ter esse cancelamento. Saiu uma nota de esclarecimento agora, né, hoje, na verdade, né, a gente está falando ainda no dia 29 de abril aqui com vocês. Essa nota de esclarecimento está no site trabalho.gov.br, onde é colocado lá, pela Secretaria de Trabalho, a formação da Conselho Tripartite hoje, que está lá a CNT, a Força Sindical, o GT, NCST, CSB, CTB, e representando os empregadores, as confederações, né? A CNI, CNA, CNC, CNT, pessoal da saúde e turismo também. Então, teriam todos representados nessas discussões. E colocam números lá. E desde 2009 foram 500 audiências públicas, 19 mil sugestões, 2.500 cidadãos participaram. Os auditores do trabalho, através da ENIT, participam efetivamente de todo o processo, e que foram aí praticamente 120 dias, totalizando, de 43 reuniões. E que a análise de impacto existe e o plano de trabalho está ok. Ou seja, né, o governo fala que nada muda, continua o trabalho da comissão e nenhuma norma foi cancelada. Aqui está a decisão para vocês, então isso é cópia parcial lá do processo, tá certo? Então, a tutela de urgência antecipada determinou que ela passe a cumprir imediatamente os requisitos dos procedimentos que estão lá na portaria 1224 de funcionamento da comissão tripartite, colocando aí uma multa de 500 mil. O que ele colocou relacionado a normas é que, se for descumprido,
uma nova norma editada, daí sim essa vai ser revogada, revisada, ela vai aí não ter a sua validade se entender que não funcionou o Conselho Tripartite da forma adequada. Então, pessoal, quanto à notícia aí que está circulando, que a Justiça revoga a alteração das normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, batemos o carimbo aqui, trata-se de fake news. Não é verdade. As normas que foram alteradas continuam valendo, aquelas que estão com prazos de carência para entrar em vigência com alguns artigos, continua correndo o prazo, e os trabalhos das comissões tripartite aí continuam funcionando. Peço para vocês, então, se está tudo esclarecido, se você gostou dessa nossa explicação, de passar limpo tudo isso aí, inscreva-se no nosso canal, é muito importante para nós, dá o seu like ali embaixo no vídeo. Obrigado, sucesso a todos e fiquem espertos aí, atentos, que a gente sempre vai estar trazendo para vocês aqui a abordagem dos últimos temas da nossa saúde, segurança do trabalho, governança trabalhista e desenvolvimento pessoal. Um abraço, valeu, obrigado e até a próxima.